A Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 a 1918, e suas causas são extremamente complexas e envolvem uma série de acontecimentos não resolvidos que se arrastavam desde o século XIX. Dentre eles, podemos citar as disputas imperialistas, o sentimento nacionalista, várias alianças militares e uma corrida armamentista. Sobre a questão imperialista, o enfoque pode ser dado ao temor que a ascensão da Alemanha gerou em nações como França, Grã-Bretanha e Rússia. Os alemães se unificaram na segunda metade do século XIX e, após isso, lançaram-se na busca de colônias para o seu país. Isso prontamente chamou a atenção da França, que via que os seus interesses seriam prejudicados com o fortalecimento alemão. Já a questão nacionalista envolveu diferentes países. A Alemanha encabeçou um movimento conhecido como pangermanismo. Esse movimento tinha como suporte ideológico a defesa dos interesses de expansão do território alemão no começo do século XX. O pangermanismo ainda se expressava nas questões econômicas, pois os alemães tinham interesse de colocar-se como uma força econômica e militar hegemônica no continente europeu. Na questão nacionalista, havia também o revanchismo francês. Essa questão envolvia os ressentimentos franceses a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana, conflito que foi travado entre França e Prússia em 1870 e 1871. A França foi derrotada de forma humilhante, principalmente por dois fatores. A rendição foi assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, e eles perderam a região de Alsácia-Lorena. Após o fim do conflito, a Prússia autoproclamou-se como Império Alemão. No Império Austro-Húngaro, havia uma multiplicidade de nacionalidades e muitos movimentos separatistas existiam. A grande tensão nos Balcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria. Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e desejavam anexar a Bósnia ao seu território. Mas a Bósnia fazia parte da Áustria-Hungria desde 1908. Esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio do pan-eslavismo. Tendo em vista todo esse quadro de tensões e rivalidades, as nações europeias meteram-se em um labirinto de alianças militares que acabou ficando definida da seguinte forma: Tríplice Entente, formada por Rússia, Grã-Bretanha e França, e Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália, Áustria-Hungria e Império Otomano. Esses acordos militares incluíram cláusulas secretas de cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra adversária. No final, toda essa hostilidade deu a garantia para todas as potências e chefes de Estado europeus de que a guerra era apenas questão de tempo. Justamente por isso, as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista com o objetivo de se fortalecer para o conflito que se aproximava. A visita do arquiduque e sua esposa foi vista como uma forma de provocação e colocou um grupo de nacionalistas em movimento na Sérvia e na Bósnia. O resultado foi que um membro do movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se em frente do carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia e abriu fogo, assassinando os dois. A consequência direta deste ato foi uma crise política gravíssima que ficou conhecida como Crise de Julho. Sem uma saída diplomática para essa questão, a consequência foi a declaração de guerra em cadeia. Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, os russos entraram em defesa da Sérvia. Alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. Em agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e no dia 3, à França. O Reino Unido declarou guerra à Alemanha.
dava-se início o começo da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em duas grandes fases. A primeira ficou conhecida como Guerra de Movimento e a segunda como Guerra de Trincheiras. Da primeira fase da guerra, destacou-se o plano alemão de invasão da França, o chamado Plano Schlieffen. Esse plano foi elaborado pelo conde Alfred von Schlieffen e consistia basicamente em uma manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris. O espaço entre as trincheiras era conhecido como Terra de Ninguém e era preenchido com sacos de areia, arames farpados e tudo o que fosse necessário para garantir a proteção das tropas e para informar que os inimigos estavam se aproximando. Durante a Guerra de Trincheiras, foram utilizadas pela primeira vez armas químicas. Os alemães utilizaram gás clorídrico, que com o tempo também passou a ser utilizado pelos franceses e pelos britânicos. Por fim, o gás clorídrico foi substituído pelo gás de mostarda. A Primeira Guerra Mundial encerrou-se como resultado do esfacelamento das forças da Tríplice Aliança. Bulgária, Áustria-Hungria e o Império Otomano renderam-se, sobrando apenas a Alemanha. O Império Alemão, arrasado pela guerra, também se rendeu após uma revolução estourar no país e levar ao fim a monarquia alemã. Os que implementaram a república no país optaram por um armistício para colocar fim à guerra após 4 anos. Dentre as principais consequências do armistício está a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919. Com a assinatura desse tratado, os alemães admitiram a sua derrota. A Alemanha perdeu todas as suas colônias ultramarinas, além de territórios na Europa. Também foi obrigada a pagar uma multa muito pesada, que arrastou o país para uma crise econômica sem precedentes. Suas forças militares ficaram restritas ao máximo de 100.000 soldados de infantaria. A rigidez dos termos do Tratado de Versalhes pode ser entendida como uma porta de abertura para o surgimento de movimentos totalitários na Alemanha. O fim da Primeira Guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu, devido ao esfacelamento dos impérios alemão, austro-húngaro e otomano. Diversos novos países surgiram, como Polônia, Finlândia e Iugoslávia. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Você também pode deixar sugestões de conteúdos que você gostaria de ver aqui. Muito obrigada!